Bem, então vamos lá. Resumo da aula de hoje para vocês. Lembrando, a gente terminou a questão da influência do direito do comércio, da influência comercial no direito, e aí agora a gente adentrou, depois de 1919, a Constituição de Weimar, que foi a base para a aula de hoje. A Constituição de Weimar foi fundamental para a possibilidade de desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Tem que lembrar, qual era a previsão constitucional que possibilitou Hitler fazer todos aqueles atos de atrocidades? Eu tinha uma disposição que, em razão do sentimento nacionalista que descrevia, é possível afastar os direitos e garantias fundamentais no caso de calamidade pública. Esse foi o princípio constitucional utilizado para que as atrocidades realizadas fossem legais. Nesse sentido, cumpre destacar a lei da eugenia, ou lei eugênica, que prevê o seguinte: aquilo que não contribuir para a proliferação de uma raça mais forte deve ser extirpado da sociedade. Então eu tenho ali, no primeiro momento, alcoólatras, moradores de ruas, pessoas com problemas psicológicos, homossexuais, sob subterfúgio de que não iriam reproduzir, portanto poderiam ser extirpados porque não iam contribuir. E depois, no segundo momento, eu tenho a questão de caçar das raças impuras. O que eu trouxe para vocês para lembrar é que no judaísmo não se trata somente de religião, mas de sangue judeu. Então por isso que havia uma busca. Mas somente em razão disso? Não, tinha um interesse comercial. O judeu era proprietário de terra e tinha grandes posses. Então havia uma busca também, um recolhimento dessas posses. Também fiz um comentário acerca das Olimpíadas, que nesse período aqui as Olimpíadas, e que pese a sua origem já nos períodos antigos, as Olimpíadas tinham um condão de demonstração de força, era provar que um exército era mais forte que o outro. Prosseguindo ao fim da Segunda Guerra Mundial, eu já tenho aqui um tribunal criado, o Tribunal de Nuremberg, chamado Tribunal de Exceção. Esse Tribunal de Exceção visa julgar atos anteriores à sua Constituição. E aí nós fizemos algumas críticas. Bem, é um tribunal de exceção, é posterior à guerra e, portanto, como as pessoas que venceram aquela guerra iam estar realizando aquela jurisdição, ele não era imparcial, era um tribunal parcial. E recaiu sobre os crimes contra a humanidade e crime de guerra. Dentre os julgados, somente 3 foram absolvidos. Os demais ou foram executados ou prisão perpétua. Então o julgamento foi completamente parcial. O tribunal de exceção ele é vedado constitucionalmente falando, mas em 2002 foi instituído o Tribunal Internacional Penal Permanente, o Tribunal Penal Internacional Permanente, em 2002, utilizando o Estatuto de Roma e a Convenção de Haia. Ele julga pessoas físicas, não pessoas jurídicas, então não julga o Estado, julga o indivíduo que cometer crimes contra a humanidade, crimes de guerra, e ele precisa ser ratificado para ter sua competência. Então o Estado tem que ratificar que ele reconhece a competência do Tribunal Penal Internacional para que ele tenha validade. Saindo da Segunda Guerra Mundial e agora ingressando no Brasil, na evolução do direito dentro da instituição brasileira, vamos abordar da colônia, do que aconteceu no período colonial, e vamos seguir agora um pouco com a evolução normativa e tratar algumas diretrizes iniciais. Bem, primeiro, vamos considerar a data como 1530, porque 1500 foi quando o Brasil foi descoberto, então não poderia falar de um regime jurídico instituído, sendo que ali havia só mato, enfim, a população indígena, então não tinha aquela questão da positivação de normas. Em 1530, nós temos a incidência das ordenações manuelinas até 1613 e depois das Filipinas, sendo que as ordenações filipinas elas vão ter vigência dentro do direito penal até 1830 e dentro do direito civil até 1916, ou seja, o código anterior ao de 2002 era o código de 1916. No que concerne à administração, vão ser 3 pilares: militar, judicial e da fazenda. Militar, que reflete as capitanias. Eu tinha organizações militares, eu tinha uma organização fixa acerca dos portugueses que realizavam esse tipo de organização militar, eu tinha uma organização formada já para o cidadão brasileiro e eu tinha algumas casuais, que eram estratégicas, eram algumas militâncias em determinadas situações que eram esporádicas. No caso judicial, eu tinha a figura do juiz e a ouvidoria, só que vale ressaltar que nesse período o vice-rei também influenciava nas decisões, então ele também participava dentro da questão judicial. Por fim, a fazenda, que era o governador da capitania, que ficava responsável pela captação de impostos. Outro ponto
fundamental, Tribunal de Relação. O Tribunal de Relação nada mais é do que um tribunal de segunda instância, então um tribunal de instância recursal, onde as pessoas poderiam questionar aquela sentença que lhes estavam sendo aplicada. Esse Tribunal de Relações teve 4 períodos históricos que merecem ser elencados. Independente das datas, de 1587, 1609, 1526, 1626 e 1652, o importante é lembrar que na primeira tentativa não foi possível instituí-lo porque não chegaram ao Brasil, não conseguiu trazer toda a estrutura para o Brasil. No segundo momento ele foi instituído na Bahia e ele permaneceu por poucos anos porque depois que houve as invasões holandesas, Portugal não conseguia mais manter o uso de desembargadores e toda a estrutura. Depois que os holandeses já se retiram do país, aí eu tenho então, na verdade, numa fase de transição dessa retirada, eu tenho a instituição novamente na Bahia e depois eu vou ter isso daí expandido para o Rio de Janeiro. Esse tribunal tem um condão de revisar os julgados da primeira instância, ok? Posteriormente, vocês vão ver que esse tribunal vai sumir e aí a Câmara Municipal vai ser chamada de STJ, que a gente vai lá na frente vai ver sobre isso. Bem, no que concerne ainda ao período colonial, vou destacar a administração ultramar. A administração ultramar visava regulamentar e fiscalizar as colônias de Portugal. E nessas colônias eu tinha que verificar essa questão de como funcionavam os impostos, como funcionava essa captação de investimento dentro da seara marítima. Então eu tinha ali uma administração organizada que dirimia questões acerca dos impostos e de como era realizado esses caminhos marítimos, ok? Por fim, e destacando talvez a parte mais interessante, é o começo da diretriz do que seriam as organizações filipinas. Lembrando que permaneceu até 1830, sendo que a declaração da independência foi em 1822, 7 de setembro. Então, extrapolou, foi além da colônia e chegou no período do Império até a vigência do novo Código Penal brasileiro. Só que ele tinha como base, e principalmente assim os pilares, a questão da forma da aplicação da pena. Era um código mais cruel, era um código desumano, as penas eram arbitrárias, o conceito de contraditório era mitigado e eu tinha algumas possibilidades distintas de penalizar o indivíduo. A primeira, o que concerne à morte, eu tinha 3 modalidades de pena capital, sendo a primeira cruel, onde eu tinha uma morte lenta, fazia o sofrimento, uma atroz, na qual eu botava o indivíduo para servir de palco para uma execução. E aí eu tinha a estrutura do suplício, eu tinha uma execução pública para dar um recado, e aí eu tenho o caso do Denis, narrado no Vigiar e Punir, e a gente tem o exemplo do Tiradentes, que foi enforcado, esquartejado, depois as suas partes foram expostas até a sua decomposição. E por fim eu tenho simples dividido em 2 possibilidades, guilhotina e forca. Era um meio mais rápido, era um meio mais eficaz, e no caso da guilhotina, era a morte mais humana, e a forca quando ainda tinha a possibilidade infame, ou seja, de deixar exposto para mostrar e dar um recado. Das outras penas constituídas, eu tinha a questão das galés, que era o trabalho forçado, eu tinha a questão do confisco, que era justamente tirar o patrimônio daquela pessoa, e por fim eu ainda tenho a tortura. Importante mencionar que, nesse período, havia a substituição da pena, e a substituição da pena ela tinha maior aplicabilidade para quem tinha dinheiro. Quer dizer, eu podia tirar aquela punição de implicar numa dor para o pagamento de uma indenização de uma multa. Só que o pobre não tinha condição de pagar isso. Então era um instituto que não tinha sua eficácia real, que era condicionada à condição financeira do indivíduo. Então, nessa perspectiva, pode-se falar que existia, mas era aplicado a todos? Não, era principalmente pautado em aplicação para a burguesia. Tranquilo?